Estamos a gravar. Ora então, boa tarde a todos, bem-vindos ao Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza de Sagres, hoje e aqui nesta tarde, nesta versão também online. Esta sessão de hoje, esta sessão de agora vai ser dedicada às plantas. Vamos ter Paulo Pereira, que foi coordenador técnico da Lista Vermelha das Plantas de Portugal e pela Sociedade Portuguesa de Botânica, e que está também envolvido na empresa Nature Business Intelligence, e que nos vai falar um bocadinho das plantas ameaçadas do nosso país. Queria só relembrar que vamos ter os microfones desligados. Se quiserem fazer perguntas, estão todos convidadíssimos a fazê-las e interagir, até agradecemos. Por favor, deixem-nas no chat por escrito e eu vou passando ao Paulo. Paulo, força. Boa tarde, obrigado pela apresentação. Começar só por dizer que fui coordenador, fui no fundo o braço direito do André Carapeto. Ele foi o coordenador técnico principal, eu estive a ajudá-lo, e depois na equipa havia, como é óbvio, muitos botânicos envolvidos. Eu vou apresentar então a lista vermelha, que é quase um preâmbulo do que vai acontecer daqui a uns dias, dia 13, exatamente, de outubro, na Gulbenkian, em que vai ser a apresentação oficial da lista vermelha da flora vascular de Portugal continental. Tem assim um nome grande, mas pronto, a lista vermelha da flora chega. E pronto, é isso. Eu vou então partilhar o ecrã, a tela. Onde é que ela está? Está aqui esta. Desculpem lá que isto aqui foi... Ups. Pronto, estão todos a ver, não estão? Sim, sim, agora sim. Ok, pronto. Começar então já a explicar o que é uma lista vermelha. Portanto, uma lista vermelha no fundo, uma lista baseada num conjunto de regras instituídas pela IUCN para todos os grupos biológicos. Não é uma lista de espécies a proteger, isto é muito importante, principalmente à escala das listas vermelhas nacionais, porque normalmente parece que se está muito ameaçado em Portugal, temos que a proteger. Pode estar muito ameaçado e pode ser uma espécie de distribuição mundial, ou que inclusive seja uma exótica invasora noutro país e que esteja muito bem de saúde, e no entanto está muito ameaçada em Portugal. Portanto, não, para ser uma espécie de espécie a proteger é preciso fazer mais uma série de análises. O que se analisa são estas coisas que se calhar já viram para baleias e golfinhos, mas se calhar para fora nunca viram. Portanto, vai desde as espécies extintas, portanto é um bocado grave quando chega a este ponto, extintas na natureza. Isto é bastante válido, principalmente para mamíferos em que já estão extintos na natureza, mas que ainda persistem nos jardins zoológicos, ou no caso das plantas, nos jardins botânicos. As herbárias também estarão ligeiramente extintas. E regionalmente extintas quer dizer que estão extintas em Portugal, mas não noutros países. Portanto, nós temos alguns tristes exemplos destes. Depois passamos para as ameaçadas, que podem estar criticamente em perigo de extinção, que são as cor de laranjinhas, e vulneráveis à extinção. Portanto, estas três categorias de ameaça, claro que as vermelhas estão piores que as amarelas, mas são todas espécies que estão um bocado com os pés para a cova. Depois, nos verdinhos, temos as quase ameaçadas, que no caso da flora, muitas das ENTs, portanto das quase ameaçadas, podem também rapidamente passar a passar para a categoria aí em cima. Portanto, o verde, neste caso, não é um verde muito confortável, é um verde o politicamente correto. E as pouco preocupantes são realmente espécies que nós avaliamos que não têm grande problema. Há ainda umas categorias que não têm a ver com a avaliação, mas pronto, que é os DD, que consideramos que não havia dados suficientes para avaliar a espécie, ou por problemas taxonómicos, que acontece muitas vezes por causa das subespécies, ou não sabemos exatamente o que é que está inventariado, ou simplesmente porque não temos dados suficientes. No entanto, nós tentámos avaliar da lista que selecionámos, que eu já vou passar a seguir, tentámos realmente avaliar a maior parte das espécies. Portanto, aqui mais uma vez as ameaçadas é as que consideramos que estão em risco de extinção. O trabalho, portanto, mais ou menos é um resumo do que foi feito.
houve 14 técnicos e mais de 80 voluntários, que neste momento já ascendem a mais pessoas envolvidas no trabalho. A seleção das plantas-alvo, aqui ainda isto já é um bocadinho antiga, a 620, chegaram às 630 espécies avaliadas, sendo que, para termos ideia, o número de espécies autóctones portuguesas estima-se em 2.900, portanto foi mesmo assim uma boa percentagem, um quinto mais ou menos da flora foi avaliada. E nós não escolhemos as espécies a avaliar ao acaso, foram as espécies realmente que sabíamos que ou eram raras ou as endémicas, com uma série de critérios também, para que este trabalho, esta energia fosse dedicada ao máximo de proveito possível, ou seja, a realmente detectar as espécies possivelmente ameaçadas. Houve uma ferramenta desenvolvida para o projeto essencial, que foi um portal de gestão de dados que permitiu realmente coordenar esta gente toda. Portanto, basicamente houve pouca gente a mexer mesmo a fazer os textos finais, mas houve muita gente a introduzir dados e, portanto, e a fazer as avaliações. Eram só as pessoas certificadas pelo ICN, mas lá está, os 80 voluntários ou mais contribuíram com muitos dados. E este portal permitia fazer isso, porque umas pessoas podiam escrever, mas só era validado depois se as outras fossem lá e validassem os dados, etc, etc, etc. Isto foi feito também com base em muito trabalho de ir aos herbários, portanto fomos aos herbários todos portugueses, a recolher dados que nos permitissem fazer então, perceber a tendência das espécies, portanto que foi realmente se calhar o critério mais usado para avaliarmos as espécies da flora, foi o que aconteceu ao longo dos últimos 50, 100 anos, portanto se decresceram, se aumentaram, se está tudo bem, e para isso os dados de herbário realmente foram fundamentais. E pronto, e as avaliações foram feitas de acordo com os critérios e categorias do ICN, sendo que fomos bastante objetivos na avaliação, não nos deixámos levar pelo que achávamos, tentámos tirar o achismo da equação e ser o máximo objetivos possíveis, portanto, independentemente de se era uma espécie como o Prunus lusitanica ou uma espécie endémica, avaliámos de acordo com os critérios, portanto, muitas vezes as espécies endémicas não ficaram como ameaçadas e uma espécie, se calhar, ruderal ficou ameaçada, portanto, fomos os mais objetivos possíveis. O que está aqui em preparação, felizmente já está terminado, portanto a publicação vai ser lançada dia 13, na conferência final que vai ser na Gulbenkian. Só alguns dados interessantes, portanto 8 espécies novas para a flora de Portugal continental foram encontradas durante o trabalho, alguns reencontros e descobertas de novos núcleos, portanto aqui está como exemplo a Centáurea do Tejo e o linho bonito, o linho narbonense, e pronto, e perdas confirmadas, 2 plantas distintas que só existem neste momento em herbário e 18 espécies regionalmente distintas. Neste momento, por acaso, este número, as 20 desgraçadas, já passaram a 19, felizmente, porque houve uma que entretanto foi encontrada. Resultados, avaliação de este no fundo é o slide que resume a lista vermelha, portanto 630 plantas avaliadas, das tais 2.900 da Nova Flora, 2.900 autóctones, 3.300 no total que se considera das plantas que existem em Portugal, das quais 63% está ameaçadas, que é realmente um valor, um número bastante elevado. Portanto, aqui a vermelha agora o que aparece é exatamente o que eu disse, portanto 381 ameaçadas, 106 quase ameaçadas, 105 pouco preocupantes e 19 extintas e regionalmente distintas. Portanto, aqui já está atualizado, já deixámos de ter uma regionalmente distinta. E apenas 19 com informação insuficiente, porque efetivamente algumas DD, antes de serem DD, nós dissemos, não vale a pena metermos esta e avaliámos outras. Portanto, esta é a distribuição das espécies ameaçadas no país, portanto o vermelho mais escuro corresponde a zonas realmente com muitas espécies bastante ameaçadas, que é o caso aqui da zona de Trás-os-Montes, Serra da Estrela,
aqui o litoral do sudoeste alentejano, o Algarve, e ali as zonas dos olivais de sequeiro do Alentejo. Portanto, quando nomeamos as regiões, toda a gente percebe o porquê disto. Foi-se um bocadinho mais longe também por causa dos critérios do IUCN, e as ameaças elencadas para o país são exatamente as que estão aqui à direita, das quais destacamos o desenvolvimento urbano, a atividade agrícola e as espécies exóticas. Para cada região será obviamente uma ameaça preponderante, sendo que o número de ameaças é realmente bastante elevado. Portanto, o desenvolvimento urbano é responsável por 50% das ameaças, das espécies ameaçadas, ao passo que a atividade agrícola afeta 35%. Há depois aqui umas ameaças assim um bocadinho estranhas, que é ameaças imprevisíveis e outras ameaças. Isto tem a ver com, muitas vezes foi elencada, porquê? Porque são espécies, muitas delas com números muito, muito pequenos, e portanto qualquer coisa pode provocar o desaparecimento. Todos os dias ou todas as semanas temos notícia de mais um empreendimento ou mais uma coisa qualquer, a abertura de uma estrada, que é o suficiente para causar que a espécie passe de 200 para 100 indivíduos. Eu tenho que fazer aqui um slide que demonstra isto mais à frente. Das ameaças distribuídas pelo país, pela região, consegue-se perceber mais ou menos isso. Portanto, o Algarve, a ameaça principal tem a ver com o desenvolvimento urbano e com outras perturbações humanas, okay, que tem a ver com o turismo, etc. Portanto, é o grande problema. E o terceiro problema, que é este roxinho que está aqui, são as espécies exóticas. Okay? No Alentejo, sem grande espanto, a principal ameaça é a intensificação agrícola, que é este cor de laranja que está aqui. Em Lisboa temos várias ameaças, sendo que o desenvolvimento urbano e as espécies exóticas e outras perturbações humanas são muito importantes, e aqui aparece uma outra ameaça, que é a intervenção humana nos sistemas hídricos. Portanto, tem a ver com as barragens, etc. E a parte do litoral também. Aparece também, curiosamente, na Lisboa e a Oeste, porque reparem, está aqui o Oeste, a intensificação agrícola. Não por causa de Lisboa, obviamente, mas por causa da região que consideramos como Lisboa e Oeste. No Noroeste, portanto, em Trás-os-Montes, principal e centro montanhoso, desculpa lá, Trás-os-Montes não, Minho e centro montanhoso, a principal ameaça é as alterações climáticas. Isto porquê? Porque realmente tem a ver com a Serra da Estrela, portanto, e com os sistemas montanhosos, em que realmente qualquer mudança, como as que estamos a observar estes anos, podem provocar o desaparecimento de espécies. Mas também aparecem, obviamente, por causa do Minho neste caso, outras perturbações humanas, e aqui as espécies exóticas, que quem conhece ali o noroeste de Portugal sabe que realmente acácias e áquias e outras prendas dessas há ao pontapé. Trás-os-Montes, o tamanho das colunas tem a ver com o número de ameaças elencadas por região, e realmente aqui vemos que Trás-os-Montes é uma pequena ilha, porque tem muito menos ameaças do que todas as outras regiões, e que a ameaça principal é a dinâmica da vegetação, o que é o abandono agrícola, ok? Portanto, isto é também muito curioso, para nós foi uma espécie de surpresa, que é o facto de que realmente há coisas humanas que são muito graves e muito negativas, mas há muitas coisas humanas que são boas. Portanto, a agricultura em mosaico, a pastorícia, etc., são benéficas em geral, são benéficas para a vegetação. Portanto, se vocês verem Trás-os-Montes, não vos aparece aqui o pastoreio como ameaça, ou a agricultura. Portanto, porquê? Porque a agricultura praticada é uma agricultura em harmonia com a natureza, e não só é desejável, não é ameaça, como é desejável. Portanto, para dar também um sinal positivo. Este era o slide que eu estava a dizer há bocado, que é o do número de indivíduos. Eu gosto de pôr este slide porque realmente é impressionante que, pronto, isto confirma realmente que nós somos bastante objetivos a fazer a lista vermelha. Há cerca de 30% das espécies avaliadas como criticamente em perigo que têm menos de 50 indivíduos. Não sei se estão a ver o que é que isto é, mas são espécies que contadas na natureza há menos de 50 flores, 50 plantinhas. É realmente um número baixíssimo. Por isso é que aparece muitas vezes aquela ameaça, que é a ameaça imprevisível.
não é porque nós sejamos, não sabemos qual é que é a ameaça, é porque os núcleos são tão pequenos que não conseguimos dizer, não é agrícola, estamos a ser desonestos se dissermos que o desenvolvimento agrícola é uma ameaça, mas que realmente a espécie sabemos que ela pode desaparecer de um dia para o outro. Portanto, porque basta abrirem uma estrada, fazerem um tanque no sítio errado, fazerem um campo agrícola, e nós estamos a confirmar que realmente essa ameaça imprevisível rapidamente se torna uma ameaça concretizada. Mas tem a ver exatamente com uma grande quantidade de espécies que têm menos de 50 ou menos de 100 espécies. Portanto, aqui, menos de 250, desculpem lá, as criticamente em perigo, 70% têm menos de 250 indivíduos, as em perigo, 60% têm menos de 100 indivíduos, portanto, que é este cor laranjinha aqui, e depois nas vulneráveis, 30% têm menos de 1000 indivíduos, ok? Que é este cor laranja que está aqui. Mas realmente, pronto, não aventámos categorias de ameaça ao acaso, foi mesmo com base nos dados que tínhamos, neste caso o número de indivíduos. A outra pergunta é, mas onde é que param as espécies ameaçadas? Em qualquer habitat? Há muito aquele mito, eu também gosto muito deste slide por causa disso, há o mito que Portugal é só bosques. Se é só bosques, então 90% das nossas espécies ameaçadas devia estar em bosques. E não é isso que verificamos. A maior parte das nossas espécies ameaçadas está em prados e pastagens. Portanto, são ou habitats humanizados, ou pelo menos são habitats que não seriam, segundo essa teoria, muito naturais em Portugal. E na prática há 140 espécies ameaçadas, portanto estão a ver das 630, que estão associadas aos prados e às pastagens. Um dos casos curiosos são, por exemplo, os olivais de sequeiro do Alentejo, que a maior parte das espécies ameaçadas, aliás, 80% das espécies ameaçadas no Alentejo interior, têm a ver com os olivais de sequeiro, com os solos muito especiais de corrida, mas que efetivamente são habitats influenciados pelo homem. Depois, outro dado interessante é o segundo habitat mais frequente, são os matos. Portanto, os matos albergam mais de 100 espécies, que é outra das coisas que se diz, os matos não deviam existir, os matos das nossas serras, aquilo está tudo errado, aquilo é só porque há incêndios para caraças, isto aqui há 5 milhões de anos não havia matos nenhum, isto era tudo maravilhoso. E não é assim, os nossos matos, claro que há muitos matos daqui que são os matos litorais, são matos especiais de corrida, são matos de alta montanha, mas efetivamente os matos são um habitat importantíssimo. Estar, por exemplo, a plantar carvalhal no cimo da Serra da Estrela ou no cimo da Serra da Freita é um erro, é estarmos a destruir o habitat natural. O habitat natural que devia lá estar e que tem as nossas espécies ameaçadas são os matos. Eu estou a dizer uma série de coisas que se calhar não era o que as pessoas estavam à espera, mas estou a ser fiel aos nossos resultados. Agora, os bosques, pronto, finalmente aparecem no terceiro lugar. Eu vivo numa zona de bosques, estou em frente a um carvalhal e realmente existe uma série de espécies de bosques muito interessantes e curiosamente há aqui um dado preocupante, e aí sim tem a ver com isto de haver poucos bosques naturais, a quantidade de espécies, que é este vermelho escuro, criticamente em perigo nos bosques é muito mais elevado do que nos prados e pastagens. Aliás, nos prados e pastagens não há nenhuma criticamente em perigo, nos bosques há uma série delas criticamente em perigo e tem a ver com o facto de realmente este habitat estar em regressão em Portugal, ou pelo menos não está em todos os sítios que deveria estar, seja pelo aumento das plantações, seja por outra razão. Das zonas úmidas, se os bosques estão mal de saúde, as zonas úmidas então estão uma desgraça. É nas zonas úmidas que concentram grande parte das que se extinguiram, ok? Principalmente ali naquela zona do Mondego, do Baixo Mondego e da Ria de Aveiro, e realmente, pronto, vemos que há menos espécies ameaçadas, cerca de 80, mas muitas delas estão criticamente em perigo ou extintas, portanto realmente é um panorama bastante terrível. Nas dunas e ribas naturais temos quase o mesmo número de espécies, sendo que as criticamente em perigo e a extinção também são muito significativas, e aqui tem a ver com a parte óbvia das espécies que estão a ser atacadas por causa do turismo de praia e da expansão urbana nas zonas litorais, como é o caso do Algarve. Finalmente temos as zonas rochosas, os afloramentos rupícolas, que
têm cerca de 40 e tal espécies ameaçadas. Aqui muitas delas até estão mais ou menos boas, há outras que têm a ver com a exploração mineira e a exploração pronto, da própria rocha, que estão também em perigo, criticamente em perigo. Ou então simplesmente porque o habitat delas em Portugal realmente é muito, muito pequeno. Também acontece umas quantas. Se houver alguma pergunta também, entretanto, está tudo bem? Por enquanto ainda não há perguntas, mas voltamos está a reiterar ainda. o convite de as deixarem no chat e eu passo-as ao Paulo assim que elas surjam. Pronto. Outros resultados da lista vermelha, assim, que é importante dizer: 20% das plantas estão legalmente protegidas, mas há 80% que não estão, portanto, que é um dado bastante significativo. 8% das plantas foram alvo de ações de conservação dirigidas e 33% estão no fundo garantidas porque estão armazenadas num banco de germosplasma nacional. Mas realmente faltam aqui quase 70% garantido que não desaparecem, não é? E devia haver algum tipo de proteção para muitas das espécies, especialmente aquelas criticamente ameaçadas ou em perigo de extinção. Foram propostas no estudo estudos adicionais para 91% das plantas avaliadas, a monitorização foi proposta para 64% dos casos, propostas de ação in situ, portanto, no seu próprio habitat, de restauro e de gestão de habitat, 39%, o reforço da aplicação das leis existentes, portanto, seja da Rede Natura, seja de plantas da Diretiva, 27%, controle de invasoras exóticas para 23% das plantas e novas áreas de proteção, como micro-reservas ou coisas do género, para 20%. Estas seriam essencialmente para as espécies aquelas que há só 50 indivíduos. Nós não estamos a ser nada, aí a queremos tudo, não, estamos mesmo a dizer, epá, pelo menos aquelas deviam fazer alguma coisa, porque senão desaparecem mesmo do nosso país. Propostas de ação em que cito bancos de germosplasma, portanto 39%, estamos a excluir as 33 que já estavam, estamos a pedir que 39% sejam para os bancos de germoplasma e reforços populacionais ou então reproduzi-las em viveiro para 17%. Paulo, entretanto, pediste pergunta, já apareceu uma. Okay. A Carme perguntava onde é que se encontra esse banco de germoplasma, se está num jardim botânico, onde é que ele está? Há vários no país, há no Jardim Botânico de Lisboa, sim, há outro em Amarante, e os outros eu sinceramente não sei onde é que há, mas sei que não há muito mais do que isto, e há uns internacionais depois, portanto, ao todo, quer dizer, por acaso, claro que eu já li estas coisas todas, há cerca de 6 ou 7, portanto, mas eu espalhados por vários sítios, portanto. Sim, espalhados por vários sítios, nacionais e internacionais, alguns também estão fora do país. Ok, obrigada. Agora vou só, isto aqui eu aproveitei a apresentação, aquela parte realmente fui eu mais que estive a fazer dos resultados propriamente dito. Esta aqui foi uma apresentação do André num congresso sobre habitats. Eu selecionei apenas os habitats que têm mais a ver com o Algarve, só para não estar a espalhar pelo país inteiro, só porque também já que isto é em Sagres, para as pessoas terem ideia, então, mas quais é que são os habitats aqui? Lá está, Sagres, o habitat florestal realmente não será o mais importante, como é óbvio. Portanto, aqui os habitats mais importantes são as arribas litorais. As espécies que podemos falar neste caso é uma raríssima, que é a estrelinha das arribas, que para vocês verem só foi encontrada à 4ª tentativa, foram vários botânicos lá ao mesmo sítio, nunca a encontramos, porque depois tem essa coisa, as plantas parecem, para o pessoal das aves, as plantas isso é fácil, vocês chegam lá, elas não se mexem, aquilo é uma facilidade que até irrita, nós temos que planear e não sei o quê, não é bem assim. A janela de floração é muito curta e nem todos os anos as plantas florescem, portanto não estamos a falar, as espécies das 3.000 que está a falar que é a nossa flora, se calhar 500 ou 600 são coisas fáceis. As outras não são, garanto-vos eu que não são coisas fáceis, são coisas com janelas de floração muito curtas, que nem todos os anos florescem e com áreas de distribuição ridículas e às vezes de acesso impossível.
Eu, por exemplo, andei a fazer com o André a cartografia de habitats e uma das coisas curiosas era, olhavam para o mapa, diziam, epá, isto está aqui 1000 polígonos, é preciso ir aos 1000 polígonos. E nós rimos porque isso é tudo muito bonito, mas não é possível, ou seja, não, é possível se nós tivermos todo o tempo do mundo, obviamente, se tivermos anos para fazer uma cartografia de detalhe, conseguimos ir a todos os sítios, mas obviamente que para uma cartografia ou para uma lista vermelha, o nosso tempo é contado, portanto nós não conseguimos, nós concentramos os nossos esforços para certas espécies e para certos sítios, era impossível ir a todo lado e mesmo assim já acrescentámos imensa informação que havia em Portugal. Por acaso não sei se pus esse slide, mas passámos de cerca de 250.000, 300.000 dados que havia no FloraOn para mais de meio milhão de dados. Portanto, duplicámos praticamente a informação em cerca de 2 anos, sendo que esta informação foi informação dirigida às espécies raras. Portanto, agora, se cada voluntário resolver meter espécies comuns à barda, aumenta imensa informação, mas agora a qualidade com que nós ficamos de informação para, por exemplo, fazer agora mapas bons de distribuição de espécies é espetacular. Eu andei a fazer isso nas últimas semanas, e é raro o mapa, em 2100 mapas que nós vamos apresentar numa publicação próxima que vai ser da flora portuguesa, portanto vai ter 2100 fotografias que o Miguel Porto andou a escolher também como Mouro, e pronto, e vai ter a ecologia base que foi o André que andou a fazer. Além dessa informação vai ter 2100 mapas, das quais só 100 mapas é que eu tive dúvidas, portanto é que não, e normalmente são coisas exóticas, que realmente as pessoas não andam preocupadas, onde é que eu vou pôr os amarantos? Ninguém está preocupado em pôr amarantos no mapa, e realmente depois esses mapas são os mais difíceis de ter. Só continuando aqui então na lista vermelha, Arméria pseudo-arméria, que é uma espécie que aparece ali junto ao Cabo da Roca, na zona de Sintra, que lá está, toda a gente conhecia a espécie do Cabo da Roca, mas depois há uma série de serras que vai até junto ali mais para os lados de Mafra, em que em cada cucuruto da serra aparecia 2 ou 3 plantinhas destas. Portanto, começámos a perceber muito melhor a lógica da espécie. O Limório de São Vicente, este sim é ali da zona de Sagres, e a Angélica de Mar, a Angélica paquicarpa, que é das Berlengas e depois aparece na Galiza e no norte de Portugal, ali numa zona muito pequenininha. Mas pronto, são espécies realmente, todas elas da Ribas, as 2 da esquerda do sul, do Algarve, as 2 da direita do centro e do norte. Qual é que é o problema? Neste caso a invasão das espécies exóticas, o exemplo aqui dado é do chorão, que é uma planta bonita, mas que é uma desgraça total porque faz tapetes que asfixiam completamente as nossas espécies. A outra tem a ver com o pisoteio excessivo. Eu sou completamente adepto de passadiços e de trilhos e coisas marcadas, porque quando não se faz, o que acontece é isto. Então no Algarve vê-se muito isto. Eu sinceramente eu sou completamente apologista de que as pessoas desfrutem da natureza. Quem me conhece sabe que eu até mostro onde é que estão espécies raras, não tenho problema nenhum com isso, acho que o conhecimento é uma base vital para a conservação da natureza. Agora tem que haver algum ordenamento, portanto, nas arribas ali da zona do Algarve, que há centenas, o ano todo, eu já lá fui no inverno, já lá fui na primavera, há centenas de pessoas ali a passar nas arribas e é de louvar que isso aconteça, mas devia haver algum tipo de ordenamento, porque senão acontece o que se vê aqui, que é a zona ecologicamente rara, que é a transição do mar para a terra, portanto ali o promontório da serra, dos cabos, fica completamente arrasado com este tipo de turismo. Outro tipo de habitat é a questão das praias e dos sistemas dunares, assim mais ligado aí com, aqui a fotografia é ali da zona mais de Troia para baixo, aquela fantástica praia que vai desde Sines até Troia. E aqui realmente Portugal até a maior parte das espécies não está ameaçada, felizmente, portanto é um habitat que temos uma grande extensão de habitat, mas no entanto, portanto, tem uma série de espécies típica. Esta, por exemplo, a maleiteira das areias, no início pensávamos que era uma espécie muito rara, mas que, por exemplo, ali na zona de Sines
existe em grande quantidade. Porquê? Porque há a Praia Norte, que nós felizmente temos algumas praias que têm a água é muito fria e tem muito nevoeiro e não sei o quê, e então dá a janela suficiente para que esta espécie se desenvolva. Portanto, é uma espécie que gosta da zona da duna mais móvel, que é exatamente onde o pessoal põe as toalhinhas. Portanto, esta desapareceu em todas as, tipo na costa da Caparica, que já quase não existe, ou no centro de Portugal, só que manteve-se nas praias mais agrestes. Portanto, a sul de Sines desapareceu, mas a norte de Sines ainda há uns areais onde ela aparece. Esta anzarina anã das dunas, a mesma coisa, tem exatamente o mesmo tipo de habitat e continua a aparecer em Portugal. Claro que a pressão turística, a toalhinha e então agora as concessões com o Covid aumentou, não sei se vocês foram à praia este ano, mas é impressionante, a área de concessionado aumentou imenso, porque agora, por causa dos 2 metros, quem se lixa são as plantinhas, pronto. A erosão costeira, portanto, isto acontece por várias razões naturais e menos naturais, e depois há outro habitat completamente ligado, que é o habitat das areias estabilizadas, que aparecem uma série de espécies bastante interessante. O alcar do Algarve, que aparece em uma zona muito, é das tais que está em perigo e que tem pouquíssimos indivíduos. Depois a Arméria cespitosa também é uma algarvia que dessas dunas estabilizadas, e o Penastas areias e o tomilho alvadio também é deste tipo de habitat. Todas elas estão vulneráveis ao em perigo. Se repararam, nenhuma está criticamente em perigo, provavelmente porque este habitat realmente, em geral, em Portugal ainda existe, só que existe, mas a expansão urbano-turística e as práticas pronto, agora com a moda do controle do fogo, cortam tudo a eito. Claro que estas espécies também não, se isto for feito uma vez ou outra, tudo bem. Se for feito todos os anos, e então se for feito com glifosato, temo que nos próximos anos vão desaparecer espécies destas a um ritmo bastante alarmante. Finalmente, um habitat que eu gosto bastante, que são aquelas lagoas temporárias e coisas do género das planícies, que na zona do sudoeste alentejano havia em grande quantidade, onde hoje há a maior parte das estufas, e que para mim ainda me surpreende hoje, porque é realmente no Alentejo, é o segundo tipo de habitat, além dos olivais de sequeiro, que tem mais espécies ameaçadas e mais espécies interessantes. Portanto, chega a haver 10, 15 espécies que são típicas, estou a falar de 10, 15 espécies raras, porque o número de espécies pode ser ainda mais numeroso, mas eu tenho estado a apoiar, por exemplo, pessoas que estão a estudar lagoas ali da zona do Alentejo, e que eu vou identificando, e há sempre coisas novas. É muito interessante, são habitats muito dinâmicos, muito interessantes, que no espaço de 10 metros quadrados chegam a haver uma quantidade impressionante de espécies raras. Aqui aparecem a excursioneira oca, que infelizmente é uma espécie que anda desaparecida. Portanto, havia na zona de Algarve, de Aveiro, foi vista há poucos anos, e fomos lá para a lista vermelha, cerca de 4 pessoas diferentes à procura dela, não encontramos mesmo. Portanto, não sabemos se é dos arrozais, se é da expansão da zona do Sapal, se é o que é, não fazemos ideia, mas efetivamente não encontramos. Este cardo azul dos charcos, felizmente temos encontrado mais do que estávamos à espera. Ainda este ano encontramos nessas lagoas ali da zona do Alentejo mais 2 ou 3 lagoas com esta espécie. Da pilulária, ainda há 2 dias foi reencontrada na zona ali do Rio Lima. Portanto é uma espécie minúscula, estão a ver o tamanho do dedo, é muito complicado, pronto, não voa, mas é muito difícil encontrar uma espécie destas. Neste caso foi a equipa das aquáticas que encontrou, que se formou também com a lista vermelha e que está a fazer um trabalho incrível. E depois o junco dos charcos, o Juncos Emanuelis, que essa minha colega que trabalha para a IDIA encontrou também um exemplar deste no Alentejo interior, que pensámos que já não existia. Portanto, é um habitat fantástico de coisas minúsculas que está-nos sempre a dar
a lista vermelha permitiu também isso, que foi de repente as pessoas começaram a abrir os olhos e o facto de termos os dados históricos permitiu-nos ir à procura das espécies em sítios que não fazíamos a mínima ideia que elas poderiam existir. Leitos de cheia, isto é uma coisa, pronto, eu pus aqui, é um habitat muito, muito curioso, que descobrimos uma série de espécies, principalmente ali na zona do Douro Internacional, que eu pus aqui só por causa da questão das barragens, porque realmente era um habitat bastante comum, por causa do Guadiana, do Tejo e do Douro, tínhamos muitas espécies desses tais leitos de cheia, e que com as barragens realmente neste momento há imensas espécies que está muito, muito ameaçada, não porque elas tenham algum tipo de problema, mas porque o habitat delas diminuiu imenso por causa da expansão das barragens. Algumas delas são endémicas ibéricas, que é o caso da pistorinha ou da aldrila, da orelhas de coelho, e é esse tipo, chegando agora a prioridades de ameaça, é quando cruzamos o grau de ameaça com a sua distribuição e com o que é que está a acontecer em termos de urgência da ação, que nós ficamos então depois com um quadro de o que é urgente, o que é que não é urgente. Portanto, mas não é só o estar ameaçada, é o ela ser ameaçada, o estar endémica, o ser endémica e o ser raríssima, por exemplo. Quando temos estes três dados e temos uma ameaça iminente, então aí sim a espécie deve ser rapidamente fazer-se alguma coisa. Mas por isso é que não é, parece que estamos a ser, estes botânicos não querem, não é não querer fazer nada, é realmente não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo, e para termos uma hierarquia da prioridade de ações, deve ser realmente feita uma análise o mais integrada possível. Considerações finais, portanto, existência de um diagnóstico alargado do risco de extinção da flora nacional, portanto fizemos para 600, esperemos depois fazer para as 2.900 autóctones, não faremos isso para as exóticas, como é óbvio. A possibilidade de sinergias em planos e ações de conservação vocacionados para habitats específicos, é o que se está a fazer, por exemplo, com o grupo de aquáticas, que, por exemplo, entretanto ganharam um fundamental para fazer conservação de espécies aquáticas, portanto a coisa está-se a espalhar pouco a pouco, há vários municípios realmente que também já estão interessados em colaborar e fazer ações concretas, e a maior sensibilização do público para a conservação da biodiversidade, acho que isto é óbvio, e acho que parte muito de nós, biólogos e naturalistas e pessoas, a visão mais alargada de, acho que devemos ser cuidadores e devemos transmitir esta paixão e esta informação às pessoas, ao público em geral. Portanto, a ideia-chave a reter, a conservação a longo prazo dos táxis depende da conservação in situ do seu habitat. Isto é muito, muito importante, já que muitas pessoas nos dizem, e se nós pusermos isto tipo no nosso jardim zoológico, no nosso jardim botânico? Nós desaconselhamos muito, porque o importante realmente é concentrarmos primeiro no habitat. Por isso é muito importante a tal coisa de, sabemos que existe ali naquele campo de futebol a última, nós estivemos para a biosfera no outro dia com o André a filmar uma planta que provavelmente é uma endémica portuguesa, a Succisella carvalhoana, no último agrupamento de plantas, em que aquilo está tudo cheio de exóticas à volta, é uma coisa, tu vês mesmo, isto vai acabar em menos de nada, e sentes mesmo urgência, é mesmo importante conservá-lo ali naquele habitat, ou num habitat igual ao lado, ou seja, não é ser, não podemos passar para aquele habitat, aquilo é das florestas paludosas, portanto estão a ver uma coisa mesmo estranha em Portugal, nós não somos a Amazónia, não é? Portanto, as nossas florestas paludosas são pouquíssimas e já não são características, já não têm espécies arbóreas que deviam ter, no entanto está lá o habitat, e realmente é importantíssimo, pelo menos nas poucas que aparecem ali entre a Aveiro e a Águeda, fazemos a replicação daquela planta nesse habitat disponível, mas in situ, portanto essa deve ser a grande preocupação, e não termos jardins zoológicos de plantinhas e depois irmos lá vê-las ao fim de semana, coitadinha, irmos lá fazer, não devemos ser otimistas e devemos ser proativos. Existe um portal público com todas as plantas da lista vermelha,
portanto está aqui em cima, eu depois passo a informação para quem quiser ver. O Flora On vai ter informação atualizada, já com a informação toda do tal guia da flora que vamos fazer, portanto, e agradecimentos, portanto, aos herbários todos, que foram cerca de 11, centros de interpretação e outros que tais, portanto, espalhados pelo país. Eu não vou dizer isto tudo, a equipa toda e os colaboradores todos estão aqui, portanto estão a ver que foi realmente muita gente a fazer o trabalho. Acho que teve essa condão e essa virtualidade que realmente uniu toda a gente, que naturalistas, não naturalistas, biólogos, não biólogos do país, que percebiam, que sabiam que podiam ter alguma informação pertinente para isto. E pronto, vou só dar mais uma informação final. Portanto, a conferência pública desta lista vermelha, portanto, que no fundo verte agora para uma publicação dura, em papel, não é? Com esta informação toda que eu vos dei e com o detalhe das 400 espécies ameaçadas e extintas. Acho que aquilo tem 800 páginas, portanto, está bonitinha, está assim um calhamaço bonito e, portanto, há 2000 exemplares, portanto, se alguém for de alguma instituição que esteja interessado, é contactar a SPB ou então tentar ir lá. Eu acho que isto vai ter lugares, por causa do Covid, vai ter muito poucos lugares, mas vai haver versão online, portanto quem quiser saber mais disto, pronto, vai ser o dia todo. Eu vai falar do Miguel Porto, o André, a Ana, vai haver convidados internacionais, vai haver parte institucional também, mas pronto, é isso. Vão ficar a saber tudo e mais alguma coisa das plantinhas raras e ameaçadas do país. Portanto, essa palestra será pública então na Gulbenkian no dia 13, é isso? Sim, será pública. Portanto, e acho que vai ser transmitida online. Se tudo correr bem, acho que sim. Porque temos aqui várias pessoas no chat a perguntar como é que podem ter o livro. É assim, eu confesso que não sei mesmo. Sei que o livro foi financiado pelo município de Lisboa no âmbito daquela coisa da Cidade Verde Cidade Europeia, Verde, e não sei o quê, que entretanto muita coisa foi adiada por causa do Covid, mas estas partes não, felizmente, e portanto o livro não se compra, será oferecido, por isso é que eu digo, tudo o que tenha a ver com se representarem alguma associação ou uma biblioteca, ou etc., acho que poderão pedir o livro. Portanto, eu não sei como é que, sinceramente, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vão ser dados os 2000 livros, não é? Portanto, e não para sei além desses como. estavas a dizer que vai haver também a versão digital ou percebi mal? Sim, há a versão digital, que é o tal site que eu estava a dizer, mas o livrinho é mais chuchu. E vai haver depois uma publicação que estamos a preparar da flora, portanto, no fundo um guia da flora de Portugal com 2100 fotografias, que estamos, neste momento já estamos em fase terminal, que é uma coisa mesmo prática, portanto, sem grande, em que vai ter a fotografia, o mapa, 9 campos que são ícones e depois uma linhazinha muito curta a dizer o nome da espécie científica, o nome comum e a ecologia, uma linhazinha de ecologia. Portanto, é a única coisa escrita de cada espécie. E, portanto, depois vai ter, no fundo, 10 espécies por página. Vai ser um livro com 2000 espécies. E fizemos também ainda uma coisa que é os sítios de interesse botânico em Portugal, que também vai estar publicado. Tudo isto com a tal coisa verde, capital verde e não sei o que, de Lisboa. Capital Verde Europeia da Cultura, a Capital Verde Europeia, não é? Exatamente, exatamente. E, portanto, quem quiser saber mais sobre isso é procurar no site da Sociedade Portuguesa de Botânica? Sim, sim, acho que aí terá tudo centralizado. Okay. E pronto, e o Flora On estará atualizado também com esta informação. Em breve terá toda a informação toda da lista vermelha e pronto, e será bastante, e terá mais funcionalidades, porque agora, por exemplo, estamos a meter a particularidade de ter um nome comum para cada espécie, praticamente não há repetições, também, do ponto de vista comunicacional, é muito importante. Vai ter a distribuição da espécie, vai ter uma série de coisas. Os usos, portanto, se é tóxica, se é venenosa, se é medicinal, se é alimentar. Vai ter uma série de campos novos que acho que são importantes para a questão de chegarmos a mais pessoas. Pronto.
Não sei se há Ora bem, questões. temos mais perguntas, temos. Sim. Acho que está toda a gente agora, toda a gente quer ajudar e envolver-se. Portanto, aproveita agora, Paulo, que tens aqui um grupo de voluntários a nascer, parece-me. Eu vi que estava só à procura dos nomes para poder. Sim, Penso sim. que foi o Carlos Alberto Horta que perguntou. Foi um dos que perguntou pelo livro, mas penso que também perguntou, exato, para onde é que podemos enviar as fotos de plantas que encontramos, um bocadinho, acho que havia mais alguém a perguntar como é que se pode contribuir para estes esforços. Pronto, é assim, há várias maneiras. Uma das maneiras é, há sítios no Facebook, tipo Flora em Portugal e coisas do género, que quem tem dúvidas põe lá a fotografia e há sempre uma bateria de botânicos que responde de alguma maneira. Portanto, nesse momento isso funciona bastante bem. Sempre que há plantas que são um bocadinho mais difíceis de ver, eu ou outra pessoa qualquer pede, epá, olha, diz aí onde é que está essa espécie que nós introduzimos o dado. Sendo, o FloraOn tem uma série de colaboradores que são completamente autónomos a pôr os dados e por isso não há assim tantos, não sei quantos é que estão, 200 a 300, mas sempre que há uma pessoa que começa a pôr mais dados, é convidada logo a ser colaboradora permanente para ser ela própria a pôr os dados. O que nós pedimos é que nunca ponham os dados que tenham dúvidas, portanto isto aqui acho que é o básico dessas coisas, e pronto, eu ajudo uma série de pessoas, cada um de nós faz isso com o seu ecossistema, não é, de relações, sempre que a pessoa for achar que vai pôr dados suficientes para ter uma conta própria, eu encorajo que seja completamente autónoma. Posso continuar, eu ou outro botânico, a ajudar de alguma maneira a identificar as plantas, mas quanto mais as pessoas forem autónomas, melhor. E eu acho que a publicação também do livro vai ajudar imenso, porque vai ter dicas do género, vai ter um mapa de Portugal com a fotografia e depois vai ter toda esta informação que eu estive a dar. Portanto, vai ter, por exemplo, um campo da raridade. Se uma planta for 3Rs, quase certeza que ou se teve uma grande sorte à primeira, ou quase certeza que não é essa Não era planta. aquela. Uhum. Portanto, se for um 3Cs, muito comum, se estiver na distribuição certa, se for, pronto, e se for com os dados parecido com aquela fotografia, quase certeza que é aquela planta. Portanto, eu acho que isso vai dar um grande impulso à parte do naturalista em Portugal, e isso tem-se visto, mesmo só com a lista vermelha já não duplicou o número de colaboradores no FloraOn, mas mais um terço passou a existir. E é isso, ou seja, quem quiser colaborar, de qualquer forma depois podes dar o meu e-mail, portanto é diretamente, há coisas que ainda não estão como é que se diz? Que não estão automáticas, portanto tem que ser mesmo, ok, quer colaborar, falas e depois nós damos as credenciais para meter os dados diretamente no FloraOn. Mas a ideia é que seja quanto mais gente, tenha que ser pessoas suficientemente criteriosas para não estar a pôr dados que depois, por exemplo, eu agora estive a fazer mapas, eu tenho que estar a apagar pontos de coisas que sei que estão obrigatoriamente mal, não é por maldade, atenção, e muitas vezes os erros são dos próprios botânicos já veteranos, só que há coisas mesmo complicadas, portanto, e só agora é que estamos a olhar para a coisa desta forma macro, não é? Portanto, que percebemos, aquele ponto ali é impossível, pronto, mas antes ninguém olhava assim para as coisas, não é? Portanto, só agora é que estamos a fazer este esforço de sistematizar essa informação toda. Ora bem, temos mais umas quantas perguntas. A Maria Diogo, ainda um bocadinho nesta ótica do que é que as pessoas podem fazer, a Maria Diogo diz que gostaria de saber o que podemos fazer individualmente para ajudar à conservação das espécies ameaçadas. Ela diz que costuma fazer trilhos, encontra às vezes áreas com espécies invasoras e pergunta se o que se deve fazer é tirar fotografias e alertar a Câmara. Que entidade é que devemos alertar? O que é que se deve fazer? É assim, o problema das invasoras é tão transversal ao país inteiro e é tão grave que eu diria que é tomar o problema em mãos, ou seja, quanto mais houver iniciativas particulares para resolver estes problemas, acho que é mais interessante. Eu sinceramente, pronto, já cumpri as minhas 51 primaveras este fim de semana e já não acredito no Pai Natal, ou seja, eu não acredito que haja pessoas e entidades que resolvam os problemas por nós. Não é dizer,
não é responsabilizar o indivíduo por todas as coisas, não é isso. É, dentro do possível, o privado tem muito mais competência para resolver os problemas do que o público. Isto, pela simples razão, o ICNF não consegue, não tem uma equipa suficiente, não tem quadros suficientes para de repente, aí está ali uma exótica, vamos mandar a nossa equipa de controle de exóticas resolver o problema. Não, isso não vai acontecer. Portanto, o que eu acredito muito é, ao nível de cada município, de cada aldeia, de cada empresa, trabalhando com empresas, é perceber o que é que está a acontecer em cada sítio e dentro desse âmbito tentar arranjar campos de voluntários, associações, etc., que se mobilizem para resolver esse tipo de problemas. Mesmo em relação às espécies ameaçadas, quando se tiver esse conhecimento, é tentar trabalhar para sempre com algo, sempre com alguma consultoria de alguém que perceba bastante da coisa, tentar trabalhar para a sua conservação. Mas acho que quanto mais local e pequenino, melhor essas coisas funcionam. Estarmos à espera que o ICNF venha resolver os problemas, eu não acredito mesmo, não acredito mesmo. Isso encarreira perfeitamente com a pergunta da Cristina Ferreira, que perguntava como é que se consegue chegar às juntas de freguesia, às equipas que andam no terreno, por exemplo, por parte das juntas de freguesia, que ainda acham que o mato é todo para ir abaixo e que tem uma série assim de... Mais uma vez, é assim, eu vivo num município rural, São Pedro do Sul, numa pequena freguesia, em que conheço perfeitamente esse problema. Eu tenho 2 bons exemplos, claro que se calhar haverá 100 péssimos exemplos espalhados pelo país, mas que realmente acho que o melhor é mesmo, aí sim, aí deve-se falar, porque lá está, não estamos a falar à entidade pública que está distante em Lisboa, estamos a falar com a entidade que é o gajo ao lado, que é o teu presidente da junta. Aí acho que se deve falar mesmo. Eu tenho o exemplo da freguesia, da aldeia onde a minha mulher que é a Igreja Nova, que estavam exatamente a fazer isso e que na Igreja Nova, curiosamente, há uma série de espécies, algumas endémicas, que é o Juncos valvatus, é um junco endémico português, que gosta imenso daqueles terrenos ligeiramente lamacentos que acumulam um bocadinho de água. Ora, onde é que isso acontece muito? Exatamente junto às estradas. E quando eu vi que estavam a pôr glifosato, alertei a irmã da Filipa que conhecia o seu presidente da Câmara e o presidente da Junta e não sei o quê, falou-lhes e eles deixaram de fazer essa prática e passaram a fazer outra vez a prática manual. O outro exemplo que eu tenho é da zona de Trigaches, em Beja, isso por acaso aparece mesmo na publicação da lista vermelha, que aconteceu a mesma coisa, portanto estavam por glifosato numa zona que está tudo cheio de olival intensivo e que a maior parte destas espécies ameaçadas, especialmente aquelas dos olivais de sequeiro, escapam-se e aparecem nas barbas da estrada. Portanto, as mandrágoras, os cardos raros, a linária, que é um endemismo que só aparece nesses olivais, todas essas espécies são espécies que aparecem cerca de 5, 6, as orquídeas todas, aquelas orquídeas todas, as ófris, as abelhas e não sei o quê, aparecem todas nessas barbas de estrada. E foi um funcionário da EMI, o Ivo, que tirou a fotografia e que mandou, até pôs no Facebook e disse, estão a fazer isto na zona das minhas orquídeas, disse qualquer coisa do género. E eu na altura contactei o Dinis Cortes, que é um naturalista, é mais das borboletas, mas também com grande aptidão para a parte da flora, e ele tinha sido candidato pelo PS da Câmara de Beja, e ele falou com eles, e eles deixaram de fazer essa prática. Portanto, são 2 casos, são 2 pequenos sucessos, mas são 2 casos práticos, que realmente é fácil de chegar às pessoas. Então, se for uma junta de freguesia, e em geral as pessoas até são sensíveis a este tipo de temáticas hoje em dia, portanto da conservação da natureza, etc. Todos os dias ouvimos notícias terríveis. Claro que é preciso transpor as notícias terríveis da extinção a nível global para o nosso quintal, ou seja, não é só a Amazónia que pode ser o problema, o nosso quintal é o problema, mas aí realmente nós temos que ser agentes, temos que ser nós próprios a dirigir-nos ao Presidente da Junta e a convencê-lo que realmente atenção e aí é verdade que para os políticos locais é meter uma fotografia com
glifosato em cima de orquídeas é péssima publicidade. Portanto, eles rapidamente vão querer resolver o problema. E o curioso disto é que foram tudo pessoas que, pá, pronto, que não é propriamente o biólogo típico, aliás, nenhum destes personagens que eu tive a descrever são biólogos. São pessoas que, pá, com alguma preocupação, alguns com muita, que é o Ivo e o Dinis realmente têm muita preocupação, mas que, pá, pronto, que podia não acontecer nada na mesma, mas aconteceu e foi uma coisa relativamente simples de resolver. Portanto, às vezes, se calhar, é preciso pôr um parecer da SPB, assim, com um bocado mais de peso. Ainda hoje tivemos uma notícia de que uma carrada de espécies aquáticas, daquelas ali do litoral alentejano, vai estar em perigo por causa de um empreendimento, já não sei do quê, se é agrícola, se é o caraças, e realmente aí vai ter que ser, pá, vai ter que ser mesmo uma coisa mais formal, mas é todos os dias. Portanto, ou seja, eu acho que para mim o grande resultado da lista vermelha foi de repente haver uma rede de agentes em todo o país, agentes infiltrados, no fundo de terroristas para a conservação, que realmente podem fazer a diferença. Pá. E principalmente, reparem bem, daquelas 400 ameaçadas, se calhar 100 são coisas que estão num campo de futebol. Portanto, ter essas pessoas no local, os técnicos, pá, quem fez o trabalho somos 12, portanto não somos nós os 12 que vamos resolver nada. Portanto, se não houver essas pessoas lá, essas vão resolver. Portanto, isso é mesmo brutal que as pessoas tenham essa consciência. Eu acho que a lista vermelha veio dar essa visão, e é realmente, em geral, é realmente fácil epá, não é preciso milhões, é preciso mudar uma atitude, e acho que mudar a atitude é muito mais fácil do que estar a... Eu digo sinceramente, eu odeio os projetos que é, aí gastamos 2 milhões de euros para conservar aquela plantinha, epá, por favor, não, é preciso se calhar mudar a atitude e convencer as pequenas práticas e principalmente convencer todo o nosso tecido social e laboral e empresarial a ter uma outra atitude, porque isso realmente vai fazer uma grande diferença. Estarmos aqui a tentar que com o dinheiro à bruta é que conseguimos resolver tudo. Atenção, eu sou perfeitamente a favor do dinheiro, mas acho que há maneiras muito mais fáceis de conseguir fazer as coisas sem ser... E quando gastou-se 1 milhão de euros numa plantinha, eu aí desconfio mesmo. Epá, algo se fez errado, não deveria ser preciso chegarmos a esse ponto. Pronto, acho que a pergunta da Cristina Ferreira está respondida. A Cristina perguntava também se existe alguma espécie assim de particular, que levante particular preocupação na zona de Coimbra. Quantas é que queres? Sim, existem várias. Olha, aquela que acabámos a apresentação, que é o hibisco dos charcos, hibiscos palustris, é da zona de Coimbra, portanto ali da zona do Mondego, e portanto na zona do Mondego lá está, é uma das zonas negras do país em que se extinguiram várias espécies. Portanto, eu não falei muito disso porque supostamente isto tem a ver com Sagres, mas essa zona realmente, opá, é uma zona impressionante porque há uma série de espécies aquáticas que desapareceram por completo, não sabemos onde é que elas andam. Foi redescoberta agora há pouco tempo pela equipa que tem várias pessoas, o Jael, o Udo, a Sílvia, etc. Eu estou a dizer as pessoas que eu conheço pessoalmente, depois há outras que eu não conheço pessoalmente, então não sei os nomes, sou péssimo para nomes, mas que entretanto já andaram à procura e encontraram uma delas, a Valisnéria, descobriram-na outra vez, confirmadíssima, etc. Mas foi um esforço, para vocês verem, foi um esforço de várias pessoas, mesmo só à procura da planta, durante várias... Aquilo parecia um CSI, estão a ver? Descobriram primeiro um bocadinho de planta flutuante, depois descobriram a raiz, depois onde é que ela vem, pronto, aquilo foi mesmo... Eu ia vendo por Facebook a progressão do grupo, aquilo dava mesmo, era a minha telenovela diária, dava mesmo vontade de rir, porque era cada dia descobriu mais uma coisa e finalmente chegaram à planta. Mas isto realmente, a zona de Coimbra é uma zona negra de plantas invasoras e as espécies, pronto, mais ameaçadas são realmente as aquáticas. Há uma série delas, eu depois posso mandar, mas é relativamente simples de conseguir isso. É fazer no FloraOn Coimbra, pesquisa por Coimbra, e depois vão aparecer todas as que estão ameaçadas, tem aquele símbolozinho
não sei se vocês repararam, este aqui, estão a ver, esta gotazinha, Sim. sempre cá para esta gotazinha aqui, cor laranja, que é o vulnerável ou em perigo, aparece no canto superior direito da planta. Portanto, se fizer Flora Horn Coimbra e ameaçadas, desculpem lá, Flora Horn Coimbra ameaçadas, tem as espécies todas ameaçadas de Coimbra. Aliás, podem fazer o exercício para qualquer sítio de Portugal. Estamos a chegar mesmo em cima da hora, queria só aproveitar porque acho que também segue um bocadinho daí, já que estavas a falar de uma zona que é particularmente, onde a situação é particularmente preocupante. O Carlos Alberto Horta perguntava se com os bancos de sementes não se consegue repovoar uma dessas zonas em que as espécies estão mais em perigo. Consegue-se, mas isso realmente é um trabalho complicado de fazer. Não é que não esteja equacionado de fazer para um ou outro caso, mas realmente os bancos de sementes é mesmo a última coisa que teremos de fazer. É tipo, estamos desesperados, vamos então tentar fazer isso. Mas independentemente disso, temos sempre um problema ajusante, que é o habitat. Portanto, enquanto, por exemplo, no caso de Coimbra, enquanto aquelas águas estiverem todas cheias de poluição, por exemplo, um caso ali perto da minha casa, que é a Pateira de Formentelos. Pateira de Formentelos é uma zona de água doce incrível, que ficou completamente cheia de jacinto de água. O jacinto de água neste momento já está mais controlado, mas as bordas da lagoa estão cheias ainda de jacinto de água. Nessa zona foram 5 espécies que desapareceram por completo. O trevo de 4 folhas, a sagitária, o morsus, portanto, todas as plantas aquáticas que havia por ali que desapareceram. E realmente, enquanto o nível de eutroficação das águas não for resolvido, não vale a pena voltar lá a pôr as plantas, por isso simplesmente elas vão desaparecer na mesma e vão perder sempre a guerra para a exótica. Portanto, primeiro tem que ser recuperada a linha d'água, depois tem que ser tirada a exótica toda e só depois é que podemos, ou seja, no fundo, o grande problema não é a espécie desaparecer ou não desaparecer, é claro que isso é um problema, mas o grande problema é o habitat, portanto nós temos que nos preocupar é com o habitat. Em última análise, mesmo sem por exemplo no caso destas plantas aquáticas, mesmo sem fazer grande coisa, provavelmente as espécies ainda lá estão no solo, no banco de sementes. Portanto, no banco de sementes natural, não é? Não, e isso é brutal. Só dar-vos um exemplo, que há coisas que nós estamos sempre a... Carga d'água, sempre que há uma remoção de terras, de repente, onde houve essa remoção de terras, fica tudo cheio de exóticas. E eu tenho o exemplo da minha casa que é brutal, que é todos os sítios onde o trator passou, estão hoje, um ano depois, está tudo cheio de exóticas. Portanto, aquilo é uma coisa tão simples como isto, que é o trator onde passa a abrir uma estrada, como ele já veio de outras estradas, que já vinha com as exóticas, e eu tenho a certeza que não havia exótica nenhuma. Portanto, eu antes estive cá a fazer o levantamento disto, não havia exótica nenhuma. E de repente veio o trator e há 10 espécies exóticas que entram. Portanto, muitas vezes é uma coisa tão simples como isto, que é o trator que vai fazer a giratória, que vai fazer abrir a estrada, é que traz as sementes das espécies exóticas, que depois é a cortadeira, é isto, é aquilo outro. Se calhar bastava, isto lembrei-me hoje de manhã, claro, bastava que convencêssemos os senhores dos tratores a fazer uma desinfecção genética das rodas e metade dos problemas de expansão de exóticas acabava em Portugal. Isto parece idiota, mas não é assim tão idiota, atenção, aqui para a minha casa não é grave, as exóticas que eu tenho até são comestíveis, eu gosto muito delas, mas a maior parte das pessoas não tem essa sorte. Portanto, quando estamos a falar da cássia ou da cortadeira, o que é um problemazinho, de repente passa a ser um grande problema económico, que é tu para tirares a cássia de uma mimosa ou a cortadeira de um terreno, se calhar vais gastar 100 mil euros. Portanto, vais gastar se calhar 10 mil euros por hectare. E aí já é um problema grave. Portanto, e isso é um problema que já no âmbito da empresa que eu agora trabalho, que é a NBI, temos e que é muito difícil de resolver. Que é, tens um cliente que tem lá uma infestação dessas, e agora como é que eu resolvo? E quando tu dizes, olha, nós resolvemos, mas isso vai custar 30 mil euros e a atenção constante dos próximos 10 anos, não é uma resposta que ninguém gosta de ter. E não é uma resposta que nós damos de ânimo leve, porque
pá, 30 mil, 50 mil euros para tratar de 4 hectares é muito dinheiro. E é isso que estamos a falar, atenção, é esse tipo de exóticas. Portanto, não sei se era a resposta. Acho que cobriu a resposta. Eu acho que a maior parte, acho que já respondeste, entretanto, pelo meio a uma série de outras perguntas que tinham sido feitas pelo caminho. Portanto, acho que a única coisa que falta era a Carmo, que pedia um comentário ou uma coisa que tu tocaste muito ao de leve há bocadinho, que era em relação à sensibilidade das plantas à poluição. Pois é assim, a sensibilidade. A questão da poluição é que o que tu estás a fazer é alterar o habitat, portanto, tu estás o sendo mais objetivo e o mais pondo de lado qualquer paixão que eu possa ter pelas plantinhas, o que tu estás a fazer quando estás a poluir um rio ou quando estás a eutrofizar um campo em demasia é estás a alterar o habitat, portanto, o que tu vais ter naquele rio, o que tu vais ter naquele habitat é uma coisa diferente. Portanto, é uma questão de opções, tu tens o habitat natural ou tens o habitat artificial e no caso da poluição, o que vai provocar poluição é uma simplificação do ecossistema. Portanto, em termos absolutos é isso que acontece sempre. Vai fazer uma seleção pela negativa das espécies tolerantes à poluição. Há um exemplo que não tem nada a ver com plantinhas, mas que é muito fácil de comprovar para qualquer pessoa que viva na cidade, que é dos líquenes. Portanto, os líquenes, o que acontece nos líquenes nas grandes cidades é que há uma seleção dos únicos que são resistentes à poluição. E os únicos resistentes à poluição são aqueles pequenitos, feiositos, e que são 15 ou 20 espécies. Se vamos a qualquer zona de fora das grandes cidades, passamos a ter 40, 50, 100 espécies ou mais, farfalhudos, foliosos e exuberantes. Pronto, é isso que provoca a poluição, portanto é uma simplificação do ecossistema, terminando, por exemplo, no caso do jacinto de água, muitas vezes acaba numa única espécie que domina tudo e que nem sequer os pescadores gostam dela, porque ali junto à pateira há sempre ali umas clareiras de jacinto que é os pescadores a tentar ter um sítio para conseguir apanhar os poucos peixes que ainda há. Pronto. É isso, a poluição que faz é isso, é uma simplificação do ecossistema. Okay. Dito isto, há uma coisa curiosa que, pronto, eu sou um botânico, cada vez mais também uso a parte das plantas, sou um vegetariano que como muitas plantas que andam por aí. E uma coisa muito curiosa é que nas plantas, as plantas que os agricultores andam sempre a combater, as ruderais, nitrófilas, que gostam de uma certa poluição no solo, no fundo de nitratos a mais, a maior parte delas é comestível e, portanto, é uma coisa muito interessante porque toda a gente conhece as beldroegas, mas as beldroegas são uma infestante dos batatais e das hortas, portanto, no norte, nos milharais aqui onde eu vivo, é toneladas de beldroegas e o curioso disto é que se calhar as beldroegas, do ponto de vista de mercado, rendem mais do que o próprio milho e as pessoas não sabem disso. Mas pronto, é só deixar essa nota, aprendam as plantas que desaparecem como infestantes nas hortas, que vão ter uma agradável surpresa. A maior parte são comestíveis e são comestíveis muito interessantes, portanto, para o sistema imunitário, em tempo de pandemia, cogumelos e plantas selvagens é do melhor que há, acredito. Ora bem, fica a nota então. Fica também então a repetição do convite para a sessão de apresentação da lista vermelha no dia 13 na Gulbenkian, não é verdade? E o Carlos Alberto Duarte até já há bocadinho já pôs no chat o link, já localizou o link para a transmissão. Claro. Online e tudo, portanto já fez trabalho por nós e tudo, Paulo. Portanto, obrigada, Carlos. Quem quiser já consegue ver isso também no chat. Pronto. Agradecer ao Paulo pelo tempo que passou connosco e por esta tour de algumas das plantas mais... não vamos dizer mais ameaçadas, que já aprendi com o Paulo, que podem não ser, mas com as plantas desta lista vermelha. Obrigada a todos. Fica o convite também para, caso queiram assistir ao último webinar do Festival de Sagres, do Festival de Observação de Aves e Natureza de Sagres, podem ainda passar no site do festival, birdwatchingsagres.com, e se forem lá ao festival online encontram lá as informações para o webinar de hoje à noite. Em princípio, se não estiver lá ainda, os dados de acesso estarão brevemente e podem aceder diretamente mesmo que não se tenham inscrito, portanto aproveitem. E agradecer a vossa presença, agora que já estamos em reta final de festival também, agradecer a toda a gente que esteve envolvida e
desejar encontrar-vos para o ano em Sagres, sem pandemia de preferência e com um festival mais normal. Paulo, a Cristina está a pedir o e-mail. Posso pôr o teu e-mail aqui no chat? Sim, claro que sim. Ou consegues pôr Então, tu, se calhar, que o deves saber de cor? eu digo, é fácil, é PM Pereira, Paulo Miguel Pereira, gmail.com. pmpereira@gmail, pronto. Então, já está. E se tudo correr bem, fica a promessa que também faço uma visita guiada lá em Sagres, lá pelos arrabaldes, e depois fazemos uma salada no fim Um petisco com no fim, tudo o que parece-me apanharmos muito bem. para comer. Está bem? Pronto. Pronto, Fica muito obrigada prometido. então e um bom resto de feriado para todos. Obrigado.